Bem, a ideia de fazer essa live foi minha maneira de participar das manifestações hoje. Achei que nada mais propício do que fazer uma leitura de poemas de Bertolt Brecht, de uma antologia que eu lancei no final do ano passado, em dezembro. Eu fiz lançamentos em Rio e São Paulo, e tinha planejado correr em várias cidades, fazer lançamentos em Salvador, Recife, Cuiabá, Belo Horizonte, Porto Alegre, várias cidades onde tenho amigos, onde tem um público muito amante da obra de Bertolt Brecht, mas infelizmente a pandemia chegou antes. Então, mais uma vez, para quem está chegando agora, entrando agora, essa é uma live de leitura de poemas de Brecht para esse domingo de manifestações contra, né, o presidente genocida que nos desgoverna. Eu vou começar, então, com os primeiros poemas escritos em Augsburgo, Munique. Os deslembrados. Eles vivem e morrem por aí, numa estrangeira viela. A vida com violência os atropela e se põe a fugir. Viveram e morreram e lutaram duro e criaram suas crianças. E aí, na mais distante deslembrança, terminam seu percurso. Frio ou quente, morno nem a pau, branco ou preto, cinza me faz mal. 1916. O próximo poema é um poema sobre um grande amigo de Brecht, o Caspar Nea, foi amigo desde o ginásio, e se tornou o grande cenógrafo de Bertolt Brecht. Caspar Nea, além de cenógrafo, foi também libretista, diretor de teatro, e, diferentemente de Brecht, ele resolveu ficar na Alemanha e aguentou o nazismo, conseguiu trabalhar, se safar, e quando Brecht retornou à Alemanha, depois do exílio, a parceria continuou. E Caspar Nea também teve o drama de ter sido convocado e ido para o fronte na Primeira Guerra Mundial, o que o Brecht conseguiu se safar com muita astúcia. O Caspar Nea foi 2 vezes para o fronte e sobreviveu. E essa é uma canção divertida, chama-se Canção de Caspar, de apenas uma estrofe. Cas é corajoso, atira com canhões no inimigo que senão seria amigo. Os seus punhos, que senão seriam abrigo de almas, estão grossos de tantas lesões. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe. Ah, quem dera a guerra acabe e eu vá para casa. Cas tem raiva, pois a guerra continua. Enquanto tem raiva, a guerra é nua e crua. Cas depõe as armas, mas infelizmente espeta na barriga do inimigo a baioneta. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe. Ah, quem dera a guerra acabe e eu vá para casa. Cas possui olhos azuis que nem o céu, os punhos grossos e um grande coração. Se bebe birita, trota feito um alazão, gordo, rindo, feliz, rumo ao mausoléu. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe. Ah, quem dera a guerra acabe e eu vá para casa. Cas, por entre as armas, cresce além da conta, redondo e banhudo, feito um porco no chiqueiro. Para sair do fronte, isso é alvissareiro. Caso volte assim, a todos ele afronta. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe. A quem dera a guerra acabe, eu vá para casa.
Cas é invulnerável e assim por diante, acredita no destino e na harmonia, de que vai voltar se encontra confiante, só não sabe, nem eu, como e em que dia. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe, ah, quem dera a guerra acabe eu vá para casa. Cas está feliz, arremessou um tempo longo a alma no azul da imensidão. Pode-se cantar com a garganta ou sem, nunca, porém, sem prazer e sem razão. Mas caindo à noite, Cas estoura os bofes, com sua canção de apenas uma estrofe. Ah, quem dera a guerra acabe eu vá para casa. 1917. Um dos dramaturgos que mais influenciou Brecht no início da sua criação, da sua carreira, foi Frank Wedekind. Ele tinha tanta admiração que deu o nome de Frank a seu primeiro filho. E esse poema ele escreveu no enterro de Frank Wedekind em 1918, em Munique. E foi uma grande comoção. A cidade, foi uma multidão acorreu ao cemitério, gente do meio literário, mas também gente do meretrício, todos conhecidos de Wedekind. Foi uma figura muito, muito curiosa, muito destacada nesses primeiros anos do século. No enterro de Wedekind, lá estavam, desconcertados de cartola, ao redor da carniça. Corvos em alvoroço tentam em lágrimas e não logram, de forma alguma, enterrar esse jogral. Um dos primeiros poemas em que aparece a paixão de Brecht pela cultura chinesa. Li Taipo domina 70 idiomas. 70 demônios não vão seduzi-lo. Li Taipo diz rezas em 70 idiomas. Em 70 idiomas pragueja no exílio. Contra a sedução. Não se deixem seduzir. A ressurreição não há. Sintam a noite só para ir, e amanhã não vai voltar. Não se deixem gambelar. Esta vida é muito pouca. É melhor cair de boca para não se arrepender no momento de morrer. Não se deixem consolar. Vocês não têm muito tempo. Deixem os salvos lá no templo. A mofar, a vida é grande. Não tem nada semelhante. Não se deixem seduzir ao trabalho e à servidão, porque o medo vocês vão se extinguir com a bicharada e depois não vem mais nada. Poema de 1920. Alemanha, loira, lívida, fero, nubilosa de fronte serena, o que se passou no teu insonoro céu? Agora és o fosso de carniças da Europa. Abutre sobre ti, feras dilaceram a tua boa carne, moribundos te emporcalham com sua merda, e suas águas molham teus campos. Como eram serenos teus rios outrora, envenenados agora de anilina lilás. Com dentes à mostra, crianças famintas arrancam grãos, mas a safra nada na água fétida. Alemanha, loira, lívida, terra do São Nunca, plena de bem-aventurados, plena de mortos, nunca mais baterá teu coração apodrecido, que vendeste seco em sal do Chile, e negociaste por bandeiras, país da carniça, fosso de aflições, o vexame esgana a lembrança, e nos jovens que não estragaste, a América desperta. Prometeu. Esta é a hora do triunfo do astro, construídas como espelhos de aço as florestas azuis. Ele mesmo feito espectro branco crestado ao vapor do pântano. O penhasco cresce pela minha pele seus retalhos crus. Do céu descarnado ele se eleva nu, sem esforço, pálido com dentes cor de prata. A cada manhã permito que ele suba,
e me deixo devorar por essa catarata. E quando ele se sacia, a relva empalidece, em meio à fumaça o céu encobre o rosto, do alto então por entre o céu escuro desce, ela, de quem dizem, come fígado com gosto. Aos pósteros, confesso, eu não tenho esperança. Cegos falam de uma escapatória, eu enxergo. Quando os erros já se esgotaram, senta-se, derradeira companhia, o nada à nossa frente. Um exemplo dos poemas menos conhecidos de Brecht, os Salmos, são poemas em prosa. O terceiro Salmo. Em julho vocês pescam no lago da minha voz. Nas minhas veias há conhaque, a minha mão é feita de carne. A água do lago curte a minha pele, eu sou duro como uma vara de abelheira. Eu seria bom para a cama, minhas amigas. No sol vermelho sobre as pedras eu amo os violões. São vísceras de gado, a viola cantando é animal, devora pequenas canções. Em julho eu tenho um caso com o céu. Chamo-lhe cerúleo, magnífico, violáceo. Ele me ama, é amor de homens. Ele fica pálido quando eu torturo meu bicho intestinal e imito a fornicação vermelha das lavouras, assim como o gemido das vacas cruzando. Brecht foi um poeta que recuperou a tradição das baladas narrativas, que andavam meio em queda no meio literário alemão. E uma das baladas magníficas dele eram os poemas que a Hannah Arendt mais admirava dele. Ela achava as últimas estrofes desse poema um dos pontos altos da poesia em língua alemã. Eu vou ler aqui as notas que são interessantes. Publicada no Berliner Börsenkurier em 8 de julho de 1923 e incluída na terceira lição do Devocionário de Bertolt Brecht, baseia-se no conto Mazepa, do escritor popular Gustav Nieritz, em torno de uma personagem histórica, o hetman dos cossacos ucranianos Ivan Stepanovich Mazepa, 1639 a 1709, que, segundo a lenda, teria se apaixonado na juventude pela mulher de um conde polonês e, como castigo, foi atado a um cavalo posto a correr em disparada pela estepe. A história foi popularizada pelo poema homônimo de Lord Byron, publicado em 1819, com Ode à Veneza e um fragmento, a primeira história de vampiro da literatura inglesa. Para a filósofa Hannah Arendt, as duas últimas estrofes dessa balada estão entre os versos realmente imortais da poesia alemã. Balada de Mazepa. A rédea o enreda a própria montaria, atado dorso a dorso no corcel, que forçam a trepidar na pradaria, enquanto vai ficando escuro o céu. Foi amarrado assim ao animal, de modo que sofresse mais e mais, e não enxergasse nada exceto o alto, ficando mais escuro e para trás. O puro sangue o leva de bom grado por entre a turba e cegas e fiel, feito mulher, mas vai desembestado e dilacera o corpo dele ao léu. Então o céu se encheu de aves estranhas, corvos e abutres numa revoada, sem som que turva a noite até as entranhas, seguindo em alvoroço a cavalgada. Por 3 dias o semovente prato de carne ruma a linha sempre infinda, onde o céu, ora escuro, ora mais claro, é cada vez mais desmedido ainda. Por 3 dias, veloz, desesperado, são 3 eternidades, ida e vinda, onde o céu, ora escuro, ora mais claro, é cada vez mais desmedido ainda. Por 3 dias, querendo estrebuchar, mas sem poder, no voo entre capim e céu, e os urubus esperam que a carniça viva desencarne, enfim. Por 3 dias, e a rédea não se rompe. Verde era o céu, marrom era o capim, e vão se aglomerando sobre as frontes as aves de rapina para o festim. Se mais rápido vai, vão atrás dele. Se vocifera, grasnam seu refrão, sombreando o sol e amortalhando estrelas,
no rastro da ofegante refeição. Por 3 dias, então, se mostra o invés. Chão dá silêncio, céu apacatez. Um sai com o que lhe é seu, se deslinde. Cavalo e chão, pachorra com mudez, depois o céu e abutres vão de brinde. Por 3 dias, de tarde e de manhã, viajando até ficar velho demais, para sofrer e salvo então do afã, morto de estafa, entrou na eterna paz. Não há muitos poemas pessoais de Brecht, e quando ele faz, sempre de uma maneira irônica, e um dos mais conhecidos chama-se Do Pobre Bebê. Eu, Bertolt Brecht, venho das florestas negras. Minha mãe me trouxe para as cidades quando eu estava no seu ventre, e o frio das florestas vai ficar até minha morte me acompanhando. Na cidade de asfalto estou em casa. De cara fui recebendo a unção dos enfermos, jornal e tabaco e birita, desconfiado e preguiçoso e satisfeito no final. Trato bem as pessoas e coloco na cabeça uma cartola, como é comum. Digo, são animais de cheiro estranho, e digo, não faz mal, também sou um. Sento em minhas cadeiras de balanço vazias de manhã, com um par de mulheres e observo-as displicentemente e lhes digo, jamais contem comigo para os afazeres. No entardecer, reúno homens ao meu redor. Tratamo-nos por gentlemen em cada assunto. Com os pés sobre as minhas mesas, eles dizem, a coisa vai melhorar para nós, mas quando? Eu não pergunto. Na madrugada gris, os pinheiros urinam, e sua praga, os pássaros, começam a gritar. Nessa hora, esvazio na cidade o meu copo, jogo fora as guimbas de charuto e adormeço agitado. Nós temos residido, geração incauta, em prédios tidos por indestrutíveis, no entanto. Assim erguemos os longos espigões da ilha de Manhattan e as antenas estreitas que entretêm o Atlântico. Dessas cidades vai restar o que as atravessou, o vento. Faz feliz a casa quem nela come, este a esgota. Sim, sabemos que somos passageiros e o que virá depois não é digno de nota. Nos terremotos que hão de vir, espero não deixar o meu Virgínia se apagar no agror. Eu, Bertolt Brecht, largado nas cidades de asfalto, vindo das florestas negras dentro de minha mãe, outrora. Eu vou passar agora, então, para os poemas feitos em Berlim. Ele vai para Berlim em 1924 e fica, então, até a ascensão do nazismo, 1933. Bem, esses anos de Berlim são os anos do apogeu da fama de Brecht, né, onde ele estoura, especialmente com a parceria com Kurt Weill, a Ópera dos Três Vinténs, em 28, mas são anos em que Brecht realmente fica famoso e vira até uma espécie de grife, né? As pessoas, ele tem seguidores se vestindo, usando o mesmo óculos, a mesma jaqueta, e há um certo culto em torno da figura dele, mas é uma figura também que atrai muito ódio também. Elias Canetti, por exemplo, comenta, né, que detestava Bertolt Brecht, mas ficou completamente embasbacado com a poesia de Brecht, né, quando saiu a primeira antologia de Brecht, a primeira coletânea de poemas, o Devocionário de Bertolt Brecht. Ele jogou fora tudo que tinha escrito de poesia por causa do impacto que os poemas de Brecht lhe causaram. Cântico de Mahagoni, número 1. Vamos para Mahagoni, o ar é fresco e frio e diz que lá tem carne de mula e mulher, mesas de pôquer e uísque, lua verde de Mahagoni nos ilumina, nossa cueca está forrada de cédulas para a risada graúda da tua boca gigante e cretina. Vamos para Mahagoni, que o leste já está ventando,
Lá tem salpicão de carne fresco e nem sinal de mando. Lua verde de mahagoni nos ilumina. Nossa cueca está forrada de cédulas para a risada graúda da tua boca gigante e cretina. Vamos para Mahagoni, o navio vai zarpar. Lá da civilização, enfim, vamos nos curar. Lua verde de Mahagoni nos ilumina. Nossa cueca está forrada de cédulas para a risada graúda da tua boca gigante e cretina. Brecht também foi um grande sonetista, fazia muito por divertimento. Escreveu uma série que ele chamou de Sonetos de Augsburgo, que não chegou a publicar como um livro autônomo, foram publicados depois. Um desses sonetos. Soneto sobre o mal viver. Há 7 anos eu me sento à mesa, com a maldade e a infâmia lado a lado, e para quem inveja não põe impureza na água, lhe digo, não, muito obrigado. Devoro dos seus pratos meu prazer e dos seus copos bebo meu pudor. Vocês queriam mais? Nem sei o quê. Amigos, só amanhã façam favor. Não é frutífera a conversação. Atrás do armário em minha mão bafejo para cheirar meu hálito, fedia. Então disse a mim mesmo que mais dia ou menos dia eu morro, e inerte vejo que o breve tempo esvai-se em lentidão. 1925. Dos grandes homens. Os grandes homens dizem muito disparate e fazem os outros de idiota, contudo o povo não rebate e o tempo segue a sua rota. Os grandes homens bebem e comem, no entanto, e enchem os buchos, porém, o povo, escutando suas façanhas, bebe e come também. Alexandre o Grande, para viver, precisou da Babilônia, uma cidade grande, mas assim como você, outros não terão necessidade. O grande Copérnico não foi dormir, tinha um telescópio em sua mão, calculou assim que a Terra gira ao redor do Sol, achando ter razão. O grande Bert Brecht não entendia as coisas mais elementares e pensava sobre as mais difíceis, por exemplo, capim, e louvava o grande Bonaparte, pois ele comia mesmo assim. Os grandes homens agem como se fossem sábios, falam alto, feitos sabiás. Devemos honrar os grandes homens, mas acreditar neles, jamais. As cidades. Por baixo delas corre esgoto, por dentro nada, por cima fumaça. Lá estivemos, só tivemos desgosto. Passamos, elas também, a cada ano que passa. Um dos ciclos mais famosos de poemas de Brecht, da Cartilha para Moradores da Cidade. Poema número 1. Largue os seus camaradas na estação de trem, vá de manhã para a cidade com a jaqueta abotoada, procure um quarto e quando um camarada bater a porta, não abra a porta, ao invés, apague os rastros. Se você se deparar com seus pais em Hamburgo ou em outro lugar, passe reto, dobre a esquina, não os reconheça. Ponha na cara o chapéu que lhe deram, não mostre a sua cara, ao invés, apague os rastros. Coma carne que está aí, não pouco. Entre em cada casa, se chover, e sente-se em cada cadeira que lá estiver, mas não fique sentado e não esqueça o seu chapéu. Eu lhe digo, apague os rastros. O que você sempre diz, não diga 2 vezes. Se achar um pensamento seu em outra pessoa, renegue-o. Quem não deu a sua assinatura, quem não deixou o seu relato, quem não estava ali, quem não disse nada, como haverá de ser pego? Apague os rastros. Cuide, se pensar em morrer, de que não haja nenhum túmulo entregando onde você jaz, com escrita legível que denuncie você e com o ano de sua morte o incriminando. Mais uma vez, apague os rastros. Isso me foi dito.
Alguns anos depois, Brecht adicionou a essa cartilha para moradores da cidade o que ele chamou de anedotas proletárias. Vou ler duas. Agitação. Num vagão de trem, um jovem proletário falou com menosprezo do jornal do partido. Eu, no máximo, limparia o cu com ele, disse. Um camarada mais velho respondeu calmamente. Em breve você estará com o cu mais esperto do que a cabeça. A distância. No burburinho do metrô, um senhor disse em voz alta: a distância entre um comunista e um vagabundo não é grande. Um homem que estava de pé ao seu lado tirou sem pressa uma fita métrica do bolso da calça, mediu a distância entre ele e o orador e disse: 80 centímetros. Eu gosto de ouvir enumerarem meus direitos. É meu direito ter o suficiente para comer. Tirar a comida de mim não é meu direito. É um direito meu dormir sob um teto. Mas há tanto teto assim, tanto quanto há direitos? É meu direito receber justiça, ser convidado, não ir, trajar um bom terno, trajar um ruim, pedir dinheiro emprestado, deixar alguém me dar um chute no traseiro, dizer a verdade a você, ouvir a verdade. Queria ter, acima de tudo, ainda o direito de viver. Tercinas sobre o amor. Veja aqueles grous num grande arco, séquito de nuvens já os seguia, quando bateram asas para escapar de suas vidas para outra, ali a voar na mesma altura e rapidez, parecem não notar a companhia. E que nenhum dos dois demore, em vez que o grou divida com a nuvem, um esplêndido céu que em pouco tempo vão, varando a ver somente a oscilação que faz no outro o vento que ambos sentem, voando lado a lado na amplidão, e possa ao nada os arrastar o vento, não se perdendo e perdurando em si, nada lhes há de ser impedimento, ainda que escorraçados onde tiros troam e a intempérie amedronta, vão sob sol e lua, discos símiles, no ar, um caído pelo outro. Para onde vocês? Lugar nenhum. Longe de quem? De todos. Perguntam, quanto tempo já estão juntos? Não faz muito. E até quando? Mais um pouco, que aos amantes o amor parece um pouso. Coral matutino para um qualquer. Ei, cristão enferrujado, acorda, gás na tua vida de pecado, mostra a tua classe de calhorda, o teu troco Deus já pôs de lado. Vende o teu irmão seu mau caráter, vai, leiloa a esposa sacripanta. Achas que o Senhor apenas late? No juízo final ele te janta. Aqui ficavam os antigos mouros e miravam longamente o mar, dizendo, reinos são morredouros e o nosso está para se acabar. E o que os mouros diziam é inconteste, pois não sobrou um para contar, e agora onde ficavam está Brecht, e ele mira longamente o mar. Balada da gota d'água na chapa quente do fogão. O verão chega e o céu do verão clareia vocês também. A água está morna e na água morna vocês também mergulham. Sobre a relva verde vocês armaram suas tendas. As ruas ouviram suas canções, a floresta os abriga, portanto, acabou a miséria ao fim da exploração? Vocês dormem no amparo sem preocupação? O mundo de vocês, enfim, melhora? Não. Gota d'água na chapa quente do fogão. A floresta abrigou os párias, o lindo céu ilumina os desesperançados. Os que moram em tendas de verão são sem tetos. Os que estão na água morna não comeram. Os que marcham pelas ruas prosseguem tão somente a incessante marcha em busca de trabalho. Continua a miséria e junta a exploração. Ninguém lhes dá amparo, só preocupação. O mundo de vocês, enfim, melhora? Não.
gota d'água na chapa quente do fogão. Vocês vão se contentar com o céu esplêndido? A água morna não lhes será mais fornecida? A floresta vai lhes dar abrigo? Alguém os alimenta? Alguém os consola? O mundo aguarda as demandas de vocês. Ele precisa da insatisfação de vocês e sugestões. O mundo olha para vocês como última esperança. Basta de receber sempre como quinhão gota d'água na chapa quente do fogão. Última refeição. Ouvi dizer, vai haver julgamento. Ao pensar como seria melhor comparecer quando forem julgar, descobri como infrator. Minuciosamente examino meu plano. Ele é grande o bastante. É irrealizável. Dois poemas de 1931. E agora passamos para a sessão dos poemas já de exílio. A primeira etapa do exílio de Brecht foi na Dinamarca. Muitos achavam que a aventura de Hitler não duraria muito tempo, então escolheram países próximos. Brecht, diferentemente de Walter Benjamin, seu amigo, não tinha muito fascínio pela cultura francesa, não pensou em ficar em Paris, tinha até oportunidade, mas preferiu ficar ali no norte, numa pequena cidadezinha chamada Svendborg. E um dos poemas mais célebres dessa fase, um poema que a gente poderia até substituir o país, que ficaria bastante atual. Alemanha. Que outros possam falar de sua vergonha, eu falo da minha. Alemanha, pálida mãe, como te mostras enlameada entre os povos, entre os imundos te sobressais. Dos teus filhos, o mais pobre está caído, desfigurado. Quando a fome dele era grande, os teus outros filhos ergueram a mão contra ele. Isto ficou explícito. Com suas mãos erguidas contra seus irmãos, agora desfilam desaforados diante de ti e riem na tua cara, isto se sabe. Na tua casa grita-se alto aquilo que é mentira, mas a verdade tem que se calar. É isto? Por que te exaltam os opressores ao redor, porém os oprimidos te incriminam? Os explorados apontam o dedo para ti, porém os opressores louvam o sistema que foi engendrado em tua casa. E nisso todos te enxergam esconder a barra da tua saia ensanguentada com o sangue do teu melhor filho. Ouvindo os discursos que da tua casa irrompem, ri-se. Mas quem te enxerga depressa agarra uma faca, como se avistasse um assaltante. Alemanha, pálida mãe, o que fizeram contigo os teus filhos para te mostrares entre os povos um escárnio ou um terror? 1933. Esse próximo poema eu dedico ao nosso ilustríssimo chanceler da Cuca, Ernesto Araújo. Chama-se Balada da Política Externa, uma sátira de Brecht ao ministro das Relações Exteriores nazista. O pintor de paredes Hitler falou: o povo está unido, melhor nos preocupar agora em deixar de ter inimigo. Os operários subjugou e um plano de paz foi feito, e ele enviou à Inglaterra Rosenberg, amigo do peito. Mas este não sabia inglês, e com os ingleses durante 4 dias não se entendeu e voltou achando um desplante. E disse a seu amigo Hitler: ora, para lamber o culhão da Inglaterra não basta ter na ponta da língua o alemão? Contra os imparciais. Quando os que combatem a injustiça mostram suas faces machucadas, a impaciência dos que estavam em segurança é grande. Por que vocês reclamam, eles perguntam, vocês combateram a injustiça.
Ela venceu, calem-se, portanto. Quem luta, dizem, tem que saber perder. Quem procura briga, põe-se em perigo. Quem procede com violência, não pode a violência recriminar. Ah, amigos que estão em segurança, por que tanta inimizade? Então somos inimigos nós, os inimigos da injustiça? Se os que combatem a injustiça são vencidos, não deixe a injustiça de ser injusta. Ora, as nossas derrotas apenas comprovam que somos muito poucos, os que combatem a maldade, e dos espectadores esperamos que ao menos se envergonhem. A Medeia de Lótis. Este é o mito de Medeia, mulher que desembarcou há 1000 anos numa praia, estrangeira por amor. O homem que se namorou dela e a levou para lá, disse, aonde quer que eu for, o meu lar será teu lar. A língua que ela falava era estranha, para amor, leite, pão, outras palavras usava. No corte e cor do cabelo e na maneira como andava ela diferia, e por isso com maus olhos a população lhe via. O que aconteceu com ela foi narrado por Eurípides e seus coros poderosos entoaram o sucedido. Só o vento ainda erra pela inóspita cidade e viraram pó as pedras com que estranhos lapidava. Mas ouvimos um rumor, não sabemos se é verdade, que novas Medeias foram vistas em nossas cidades. Entre bondes, trens e carros, gritam seu grito primal, 1934, em Berlim, a capital. Um dos muitos poemas para criança que Brecht escreveu. Uma vez Benjamin se perguntou a Brecht se era conveniente publicar numa coletânea de poemas políticos engajados contra o nazismo, poemas infantis. E Brecht foi categórico em afirmar que sim, pois as crianças também eram vítimas do regime. Esse ele escreveu para o filho, Stefan. Era uma vez uma gralha azul, sagaz e grisalha. Um canarinho gabola que cantava na gaiola disse-lhe, da arte você não faz parte. Brava a gralha respondeu, se você não soubesse cantar, seria tão livre quanto eu. A imigração dos poetas. Homero não tinha um lar, e Dante teve que abandonar o seu. Lipo e Dufu vagaram por guerras civis, que engoliram 30 milhões de pessoas. Eurípides ameaçaram com processos, e calaram Shakespeare no leito de morte. Villon foi procurado não só pela musa, mas também pela polícia. Chamado de caro, Lucrécio foi para o exílio. Heine, idem, e assim também Brecht sobre o telhado de palha danês. No segundo ano de minha fuga, li num jornal de língua estrangeira que eu perdera a minha cidadania. Não fiquei triste nem satisfeito ao ler o meu nome junto a muitos outros, bons e ruins. A sorte dos que fugiram não me pareceu pior do que a dos que ficaram. Aos vacilantes. Você diz, a coisa vai mal para nós. A escuridão aumenta, as forças decrescem. Agora, após termos trabalhado tantos anos, estamos em situação mais difícil do que no início. O inimigo, porém, está mais forte do que nunca. Suas forças parecem maiores. Tomou aspecto invencível. Cometemos erros, sim, não dá mais para negar. Nosso número diminui. Nossos bordões estão em desordem. Uma parte das nossas palavras o inimigo distorceu até ficar irreconhecível. O que está errado agora daquilo que dissemos, alguma coisa ou tudo? Com quem podemos contar ainda? Somos os restantes arrancados do rio vivente? Vamos permanecer, não compreendendo mais ninguém e por ninguém compreendidos? Precisamos ter sorte? É o que você pergunta. Não espere outra resposta além da sua. 1935.
Aos anúncios do regime seguem como sombras os rumores. Os governantes urram, o povo murmura. Sobre a designação de imigrantes. Sempre achei errado o nome que nos deram, imigrantes. Isso quer dizer retirantes. Mas nós não nos retiramos por livre decisão, escolhendo um outro país. Tampouco nos retiramos para um país a fim de ali ficar, quem sabe para sempre. Mas fugimos, fomos expulsos, expatriados. E não um lar, um exílio há de ser o país que nos acolhe. Quedamos inquietos o mais próximo possível da fronteira, esperando o dia do regresso, observando a menor mudança no outro lado da fronteira, interrogando com ânsia cada recém-chegado, não esquecendo nada, não entregando nada, não perdoando nada que se passou e nada perdoando. Ah, não nos ilude o silêncio dos estreitos. Ouvimos os gritos que vêm dos campos de concentração. E não somos nós mesmos, quase como rumores de crimes que escaparam através da fronteira? Cada um de nós que caminha com sapatos rotos por entre a multidão, dá testemunho da vergonha que agora enxovalha a nossa terra. Mas nenhum de nós vai ficar aqui. A última palavra ainda não foi falada. 1937. Última canção de amor. Quando a vela se apagou, somente nos restava uma bituca fria. Quando a estrada terminou, a gente, feito dois vadios, se ofendia. Beatriz caiu, o delator ainda lhe fazia companhia, crime elucidado com rigor, pus, ao invés de juras, escorria. Trespassar o céu de cabo a rabo, deu apenas ódio como prêmio, mas o Zé Povinho, grande sábio, já sabia disso no proêmio. Esse é um dos poemas mais famosos e era o poema preferido de Walter Benjamin. Ele sabia de cor, recitava o campo de prisioneiros que ficou na França para os outros. E chama-se Lenda da Origem do livro Tao Te Ching, no caminho de Lao Tse para a imigração. Aos 70 anos, frágil de saúde, ansiava o mestre por lugar pacato, pois o bem enfraquecer e a força rude se expandia no país com espalhafato, e amarrou seu sapato. No alforje ele pôs o que costuma usar, muito pouco e mais um quê, o cachimbo que à noite ele fuma, o livrinho que ele sempre lê e pão branco para comer. Viu o vale alegremente, foi dele se esquecendo enquanto ia, subindo a montanha no seu boi, o frescor da relva, que alegria para o animal quando comia. Mas no quarto dia, no penhasco, um guarda alfandegário bloqueou a passagem. Bens a declarar? Nenhum. O rapaz que conduziu o boi falou, é professor. E assim tudo se explicou. Todavia, com desenvoltura, o homem perguntou, o que tirou do ofício? Disse o rapaz, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fure nisso, torna o rijo submisso. Para não perder a luz do dia, o garoto toca o boi adiante. Mas o trio mal se distancia, deu em nosso homem um rompante. Parem, parem um instante. Que sucede, velho, com aquela água? O velho se vira. Acaso te interessa? O homem fala. Eu sou somente um guarda, de aduana, mas quem vence, quem me intriga a beça. Disse o sabes, mas sem pressa. Deita por escrito, dita a esse rapaz, não é coisa que se guarde só para si. O papel e a tinta te forneço, e mais refeição, eu moro logo ali, bom convite has de convir. E por cima do ombro o velho, isto posto, examina o homem, uniforme roto, sem botas, uma ruga só no rosto. Ah, não é um vencedor que me detém, e murmura, tu também? Um pedido tão cordial ao que parece, não podia o velho recusar, uma vez que disse de bom som, merece ter resposta uma pergunta, e o rapaz já está frio, melhor descansar. E do boi o sábio então desceu. 7 dias escreveram os dois, a comida guarnecida pelo guarda, e no inteirinho ele só deu bronca em moambeiro e pouco se indispôs. Foi assim que se compôs
A obra que o rapaz, um belo dia, entregou ao guarda da aduana, 81 ditados em retorno à cortesia, e seguiram pela estrada poeirenta. Gentileza gera gentileza, hoje se comenta. Não devemos só prezar, no entanto, quem seu nome empresta ao livro, que é forçoso extrair dos sábios o saber. Portanto, obrigado ao guarda venturoso que o pediu por simples gozo. Mau tempo para a poesia. Eu sei, só quem é feliz é amado, sua voz se ouve com prazer, seu rosto é belo. A árvore atrofiada no pátio indica um solo ruim, mas os passantes a insultam por seu aleijão e com razão. Os barcos verdes e as divertidas velas do estreito eu não vejo, de tudo. Vejo apenas a rede esgarçada do pescador. Por que só falo disso, que a criada quarentona caminha encurvada? Os seios das meninas estão quentes como antes. Na minha canção, uma rima me soaria quase uma arrogância. Brigam dentro de mim o entusiasmo pela macieira florindo, a ojeriza os discursos do pintor de paredes, mas somente a última me impele a escrivania. 1939. Com a guerra chegando perto, Brecht, então, foi forçado a fugir mais para o norte, foi para a Suécia e, em seguida, para Helsinki, enquanto tentava o visto para os Estados Unidos. Walter Benjamin perguntou a Brecht por que ele não buscava exílio na União Soviética, e Brecht respondeu: eu sou comunista, não um idiota. Esse poema foi escrito para Ruth Berlau, uma das grandes companheiras de Brecht, e ela é dinamarquesa e acompanhou ele durante todo o exílio. E eu vou ler a nota porque é uma história curiosa. Arden sed Virens, escrito em agosto de 1939, dedicado a Ruth Berlau. A expressão latina quer dizer queimando, mas florescendo. Hans Eisler o musicou por volta de 1954. No primeiro datiloscrito do poema, há uma citação do primeiro dos sonetos da portuguesa de Elizabeth Barrett Browning. Por trágica ironia do destino, Ruth Berlau morreria em 15 de janeiro de 1974, vítima de um incêndio provocado por seu cigarro no quarto em que estava no Hospital Charité de Berlim. Soberbo que no fogo belo não quer volver a cinza fria. Vê só, irmã, como eu te quero, queimando, mas não consumida. Muitos eu vi dentro do gelo, de cabeça quente e vazia. Então, irmã, eu te conservo, queimando, mas não consumida. Para fugir jamais te deram no campo de batalha montaria. Por isso vi lutares com cautela, queimando, mas não consumida. Somos agora refugiados na Finlândia. Minha filha pequena chega à tarde em casa xingando. Nenhuma criança quer brincar com ela. É alemã e descende de um povo bandido. Quando eu converso alto na telefônica, pedem que me acalme. Não gostam aqui da conversa alta de quem descende de um povo bandido. Quando eu recordo a minha filha de que os alemães são um povo bandido, ela se alegra comigo de que eles não são amados e damos uma risada juntos. Este é o ano sobre o qual se vai falar. Este é o ano sobre o qual se vai calar. Os velhos veem os jovens morrendo. Os tolos veem os sábios morrendo. A terra não dá mais nada, contudo engole. O céu não jorra chuva, apenas ferro. 1940. Encontro-me na pequena ilha de Lidingö, mas outro dia de noite tive um pesadelo. Sonhei que estava numa cidade e descobri que os letreiros e placas de rua estavam em alemão. Encharcado de suor, acordei e com alívio vi o pinheiro noite negro diante da janela e soube. Estava no estrangeiro. Agora do exílio americano.
Esse foi o exílio mais doloroso, por incrível que pareça, para Brecht. Ele achava que, chegando, ele foi aconselhado a ficar perto, em Los Angeles, pela proximidade de Hollywood, poder atuar na indústria cinematográfica, escrevendo roteiros. E a cena teatral americana, na época, estava toda concentrada em Nova York, mas a vida era muito cara e Brecht tinha pouquíssimos recursos na época. E foi aconselhado, então, a ficar. Ele escolheu viver em Santa Mônica, uma pequena cidade do eixo de Los Angeles. E logo que ele chegou, ele tomou conhecimento da morte de seu grande amigo, Walter Benjamin. E um dos primeiros poemas é dedicado a ele. Ao suicídio do fugitivo W.B. Ouço que levantaste a mão contra ti mesmo, te antecipando ao carniceiro. 8 anos desterrado, observando a ascensão do inimigo, por fim coagido a uma fronteira intransponível, uma transponível, disse, ultrapassaste. Reinos desabam, os chefes de quadrilha avançam como homens de Estado. Não se vê mais os povos sob os armamentos. Assim o futuro jaz na escuridão e as forças do bem estão fracas. Tudo isso tu vias ao destruíres o torturável corpo. Eu, o sobrevivente, sei naturalmente, apenas por sorte, a tantos amigos sobrevivi, mas hoje à noite, em sonho, ouvi esses amigos dizerem de mim: os mais fortes sobrevivem, e tive ódio de mim. E uma série que Brecht foi convencido a escrever por seu amigo, o compositor Hans Eisler. Brecht estava muito deprimido em Santa Mônica e Eisler deu a ideia dele fazer elegias à maneira de Goethe, das elegias romanas, e saíram então as elegias hollywoodianas, pequenos poemas sobre Hollywood. Primeiro, a aldeia Hollywood foi projetada segundo a ideia que ali se faz do céu. Ali calculou-se que Deus, necessitando de céu e inferno, não precisava projetar 2 estabelecimentos, mas apenas um único, o céu. Este serve aos desprovidos e fracassados de inferno. Segundo, defronte ao mar há torres de petróleo, nos desfiladeiros descoram ossadas de garimpeiros. Seus filhos construíram as fábricas de sonho de Hollywood. As 4 cidades estão infestadas do ranço dos filmes. Terceiro, os anjos de Los Angeles estão fartos de sorrir. À noite, desesperados, compram atrás das bancas de frutas frascos com cheiro de sexo. Quarto, à sombra das pimenteiras verdes, os músicos fazem trotuar 2 a 2 com os roteiristas. Bar leva uma cantata na bolsinha. Dante mexe seu esquálido traseiro. 1942. A máscara do mal. Pende em minha parede um talhe japonês, máscara de um demônio maligno, dourada. Compadecido eu vejo as veias estufadas na testa, mostrando quão estafante é ser maligno. Do regar o jardim. Regar o jardim para encorajar o verde. Aguar as árvores sedentas. Dê mais do que o bastante, não esqueça os arbustos, mesmo os que não têm bagos, os desbotados, sovinas. E não me passe batido pela erva daninha entre as flores, ela também tem sede. Nem molhe apenas o gramado viçoso, ou o ressequido apenas. O solo nu você refresque também.
As novas eras. As novas eras não começam de repente. Meu avô já vivia numa nova era. Meu neto vai viver ainda na antiga. Carne nova se come com um garfo velho. Não foram os veículos autodirigíveis, nem os tanques, não foram os aviões sobre nossos telhados, nem os bombardeiros. Das novas antenas vieram as velhas asneiras. A sabedoria foi de boca em boca transmitida. 1943. Tudo se transforma. Recomeçar, você vai poder com o último fôlego. Mas o que passou, passou, e a água que você entornou no vinho, essa não dá mais para separar. O que passou, passou, a água que você entornou no vinho, essa não dá mais para separar, mas tudo se transforma. Recomeçar, você vai poder com o último fôlego. Canção do homem pobre. O céu está cinza, e pela sarjeta vai um homem pobre. Ele não ganha quase nada, ele não tem o que comer, ele não tem teto, ele não pode ser bondoso, ele passa frio para cachorro, ele não tem compaixão, ele não tem amigos, ele tem furos no sapato, ele está doente, ele é um criminoso, ele não ganha quase nada, ele vai pela sarjeta, o céu está cinza. Epitáfio. Dos tigres eu fugi, percevejos nutri, e devorado fui pelas mediocridades. E por último, dessa série americana, um poema que ele fez para o seu grande amigo, o ator Peter Lorre, que tinha problemas com drogas. O Brecht tentou ajudá-lo. Depois tentou convencê-lo a voltar para a Alemanha para atuar com ele no teatro, mas em vão. O pântano. Quantos amigos eu vi e os mais amados afundarem desamparados no pântano, por onde passo todo dia. E não se passou numa única manhã, levou muitas vezes semanas, tornando isso mais macabro. E a lembrança das nossas longas conversas sobre o pântano, que tantos já abriga. Desamparado, vi então caído e coberto de sanguessugas, na lama cintilante, suavemente movediça, no semblante que afunda o medonho e ledo sorriso. Brecht, então, volta em 1947, faz primeiro um pouso em Zurique, e depois segue para Berlim Oriental. E aí retoma, finalmente, depois de 15 anos, consegue retomar mesmo a sua carreira teatral. Seu primeiro trabalho em Zurique foi uma encenação de Antígona, a partir do texto da tradução de Hölderlin, mas também enxertado com trechos dele. E esse poema é feito durante a peça. Antígona. Sai das trevas e vem até nós por um momento amável, com o passo leve dos convictos, terrível para os terríveis. Apartada eu sei o quanto temeste a morte, mas temias mais ainda a vida indigna. E não deixaste passar nada aos poderosos, e não te igualaste aos turbadores, nem jamais esqueceste injúrias sobre o crime deles, o mato não cresceu. Salve. 1948. Epitáfio, Luxemburgo. Aqui está enterrada Rosa Luxemburgo, uma judia da Polônia, paladina dos trabalhadores alemães e morta por ordem de alemães opressores. Oprimidos, enterrai vossa discórdia. Percepção. Quando regressei, meu cabelo ainda não estava grisalho. Isso me alegrou.
As agruras da montanha ficaram para trás. À nossa frente, as agruras da planície. Através dos escombros da Luisenstrasse passou uma mulher de bicicleta. Levava no guidão um cacho de uvas, que ela comia a pedalar. Face a seu apetite, também fiquei com apetite, e não apenas por uvas. Há um leão de raiz de chá chinês. Os maus temem tuas garras, os bons prezam tua graça. Quem dera ouvir isso dos meus versos. E da série que ele chamou de Elegias Bucólicas, escritas em Bukov, uma cidade de veraneio perto de Berlim, onde Brecht adquiriu 3 edificações, onde fazia uma espécie de base de trabalho, de descanso, mas também para reunir os atores do Berliner Ensemble. Troca de pneu. Sento-me à beira da estrada, o chofer troca o pneu. Não me agrada de onde venho, não me agrada para onde vou, porque assisto à troca com impaciência. E esse é um poema que faz menção explícita ao levante de 17 de junho, um levante que quase colocou a existência do Estado socialista em risco. Os trabalhadores começaram a protestar, foram forçados a aumentar o trabalho sem ganhar correspondente, e o que começou como uma greve de trabalho começou a se alastrar pelo país inteiro, e o levante foi então esmagado com auxílio do exército soviético. Brecht ficou um pouco mal na fita, porque ele escreveu uma carta de apoio ao regime, fazendo uns parágrafos críticos, mas os governantes publicaram apenas o primeiro parágrafo de louvor, omitiram os demais, e ele então ficou como um apoiador de um regime que tinha massacrado trabalhadores. A solução. Após o levante do 17 de junho, o secretário da União dos Escritores mandou distribuir panfletos na Alameda Stalin, nos quais se lia que o povo abusara da confiança do governo e que só com trabalho dobrado esta poderia ser reconquistada. Ora, não seria mais simples o governo dissolver o povo e eleger um novo? Um poema que bem poderia se aplicar a Brasília. Grande tempo desperdiçado. Eu sabia que cidades haviam sido construídas, não fui até lá. Isso pertence à estatística, pensei, e não à história. Mas o que são cidades construídas sem a sabedoria do povo? As musas. Quando o ferrenho as fustiga, as musas cantam mais alto. Com os olhos roxos, elas o bajulam feito cadelas. O traseiro se contrai de dor, as vergonhas de volúpia. 1953. Tempos difíceis. De pé ante a escrivaninha alta, vejo da janela o sabugueiro no jardim e reconheço algo rubro e algo negro. E súbito me recordo do sabugueiro da minha infância em Augsburgo. Pondero seriamente alguns minutos se devo ir à mesa pegar meus óculos para enxergar de novo os bagos pretos na ramagem vermelha. 1955. E um poema, o acerto de contas com Stalin, quando Khrushchev
fez a revisão da ditadura stalinista. Brecht não foi um daqueles que tentou minimizar ou achar que era exagero. O czar falou a eles com armas e açoites no domingo sangrento. Depois, falou a eles com armas e açoites todos os dias da semana, todo dia útil, ele, benemérito algoz do povo. O sol dos povos torrou os seus adoradores. O maior mestre do mundo esqueceu o manifesto comunista. O aluno mais genial de Lenin deu-lhe um murro na boca. Mas quando o jovem era ativo, mas quando o velho era atroz. Jovem não era Deus. Quem vira Deus emburrece. E por último, os pesos na balança são grandes. Serão jogados na outra escala a perspicácia e como contrapeso necessário a crueldade. Os devotos olham ao redor. O que era falso, o Deus ou a reza? Mas e as máquinas? Mas e os troféus da vitória? Mas e a criança sem pão? Mas e o grito de medo inaudito dos camaradas sangrando? Quem tudo ordenou não fez isso tudo. O prometido foram maçãs. O que ficou de fora, pão. Obrigado pela atenção. Encerro aqui essa leitura de poemas de Brecht contra